Continuando em sociedade. O Estado absolutista é aquele em que há um conflito entre estamentos. E a gente vai lembrar da Idade Média, que existia os servos, o clero e a nobreza. Pois é, a burguesia ela nasce do clero, dos servos, e começa a disputar com o clero e a nobreza por participação no poder político. Eventos que vão marcar o fim dessa estrutura de estamentos vão ser a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É óbvio que a gente está falando aqui de acontecimentos na Europa, né? E que esses acontecimentos não vão ser rápidos, mas a gente coloca como marca o fim, porque a partir dela, a queda das estruturas dos estamentos vai começar a surgir, tá? Porque a própria sociedade de estamentos vai buscar o fim dela, já que o Estado absolutista passava do limite e não gerava nenhum apoio à população. O Estado liberal, onde há conflitos entre classe trabalhadora e a classe capitalista, vai surgir principalmente com relação à Revolução Industrial. Ele é justamente o resultado do fim do Estado absolutista que vem acontecendo. Vai surgir esse Estado liberal e que a situação que vai finalizar ele vai ser o fim da Primeira Guerra Mundial. Né? Essa disputa econômica e política vai gerar uma condição que a sociedade vai sofrer muito, principalmente com essa guerra. E, finalmente, quando o Estado liberal acaba com a Primeira Guerra Mundial, surge o Estado nazifascista na década de 1920, na Europa também. E aí lá a gente vai ter a redução dos direitos civis e políticos da população. A população não vai ter mais o direito de ir e vir, o direito de votar, o direito de participar, o direito de dizer o que quer e o que pensa. E o que vai marcar o fim dessa estrutura nazifascista é a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter com muita força o Estado socialista que já existe, né? Que muita gente diz que é o Estado comunista. Não há Estado comunista, minha gente. Estado comunista é todo mundo ser igual, é uma ideia, é uma utopia. O que houve ou o que há são estados que se dizem socialistas, tá? E aí a gente vai ter uma corrida armamentista entre esse Estado socialista da União Soviética e o Estado americano capitalista, que vai gerar um atraso tecnológico muito forte por parte da União Soviética e vai findar com a crise, né, econômica que vai acabar com a União Soviética. A população ela vai participar desse fim, ela vai exigir esse fim, já que ela está sofrendo muito. Né? A gente tem a queda do Muro de Berlim, inclusive noticiada pela TV ao vivo. O estado do bem-estar social é a ampliação dos direitos sociais e do consumo de bens. Isso vai acontecer justamente nos estados ditos capitalistas, sendo que o que vai enfraquecer esse estado de bem-estar social é uma crise de petróleo que vai acontecer entre o ano de 73 e 74, e não vai diminuir logo essa crise, que é quando os países produtores de petróleo fazem greve e aumentam o preço do barril de petróleo, quebrando a economia dos países europeus e dos Estados Unidos, gerando um plano econômico que eles vão dar o nome de neoliberalismo. E aí o neoliberalismo ele vai fazer o inverso do estado de bem-estar social. Já que o estado de bem-estar social ampliava os direitos sociais e de consumo, o estado neoliberal vai reduzir os direitos trabalhistas, reduzir o investimento na área social, o que vai gerar uma diminuição do número de consumidores. Né? A gente vai ter, entre consumidores e cidadãos, a gente vai ter um conflito aí, porque nem todo consumidor é cidadão, ou nem todo cidadão é consumidor também. E isso vai gerar uma crise, né? Que vão acontecer várias vezes, já que a economia só se sustenta se tiver consumo. Aí a gente vai ter uma crise em 95, em 98, em 2000, em 2008, em 2011. A de 2008 eu já até citei, né? Que é quando o Estado neoliberal inglês e americano toma o passo inverso do discurso de privatização. Eles vão lá e coletivizam a indústria. Para quem não lembra, coletivizar significa comprar, o Estado comprar a indústria, ok, gente?